Há um número que não precisa de contexto nem de explicação: 330 mil. Essa é a quantidade de soldados que o 6º Exército Alemão levava consigo quando cruzou o rio Don no verão de 1942, marchando em direção a uma cidade às margens do Volga que levava o nome do homem que Adolf Hitler mais odiava. 330 mil soldados com 3 anos de vitórias consecutivas gravadas no corpo, homens que haviam atravessado toda a Europa sem conhecer a derrota, que haviam destruído exércitos inteiros e capturado centenas de milhares de prisioneiros em manobras de cerco que os livros de história ainda estudam com assombro. A forja de uma máquina de guerra, origem e doutrina do 6º Exército. L6. Army foi estabelecido formalmente em outubro de 1939, apenas semanas após o fim da campanha da Polônia. Não surgiu do nada. Foi a reorganização do 10ª Army que havia combatido nesse primeiro fronte da guerra, transferido para o oeste em 10 de outubro de 1939 e renomeado sob o comando do general der Infanterie Walter von Reichenau. Mas, para entender o que esse exército realmente era, o que o tornava diferente de qualquer outra formação de seu tamanho no mundo naquele momento, é necessário retroceder ainda mais, até a própria natureza da doutrina que o animava e até os homens que essa doutrina havia produzido. A Alemanha havia passado de ter um exército de 100 mil homens, o limite imposto pelo Tratado de Versalhes em 1919, a mobilizar milhões de soldados em menos de uma década. Essa transformação foi logística e industrial, mas também e sobretudo doutrinária. O exército que Versalhes havia deixado vivo, o Reichswehr de 100 mil homens, foi paradoxalmente o laboratório onde se incubaram as ideias que o transformariam. Privados da possibilidade de ter carros de combate, aviação militar e artilharia pesada, os oficiais do Reichswehr dedicaram os anos 20 a estudar. Estudaram a guerra que acabavam de perder, buscaram as razões do colapso alemão em 1918, analisaram os experimentos blindados dos britânicos e dos franceses e chegaram a conclusões que seus rivais europeus levaram décadas para assimilar. Mas havia algo ainda mais fundamental, algo que frequentemente se omite quando se descreve o exército alemão dessa era: a Auftragstaktik, a tática de missão. Sua história é mais antiga que o século XX. Suas raízes encontram-se nas reformas militares prussianas da primeira metade do século XIX, no pensamento de Clausewitz e na prática operacional do Marechal Helmut von Moltke, o Velho, durante as guerras de unificação alemã. A Auftragstaktik partia de uma premissa que seus rivais achavam difícil de aceitar. O campo de batalha é inerentemente caótico e imprevisível, e qualquer plano detalhado começa a se degradar no momento em que se faz contato com o inimigo. Consequentemente, a solução não era planejar com mais detalhe, mas treinar os oficiais em todos os níveis para agir com iniciativa dentro do quadro dos objetivos gerais atribuídos. No exército alemão de 1939 a 1942, um comandante de batalhão que identificava uma oportunidade no campo de batalha tinha não apenas a autoridade, mas a obrigação de agir sobre ela sem esperar ordens de cima. Era-lhe atribuído um objetivo: tomar aquela aldeia, cruzar aquele rio, neutralizar aquela bateria, não um método. A iniciativa era uma virtude cardinal. Um comandante que esperava instruções detalhadas quando a situação mudava era considerado um fracasso, independentemente de seu grau. Um comandante que agia sem ordens, mas que identificava corretamente o objetivo superior e contribuía para sua realização, era elogiado, mesmo que tivesse infringido a letra do plano. Essa cultura produzia comandos intermediários capazes de tomar decisões rápidas e corretas sob pressão, o que fazia as unidades alemãs moverem-se com uma velocidade e coordenação que seus inimigos levaram anos para compreender e ainda mais para imitar. O sistema de formação que produzia esses oficiais era igualmente exigente. A Kriegsakademie, a Academia de Guerra, selecionava seus candidatos por meio de uma série de provas que duravam meses e que avaliavam não apenas o conhecimento tático e operacional, mas também a capacidade de raciocínio sob pressão, a clareza de expressão escrita, a compreensão geográfica e logística e o julgamento independente.
Os oficiais selecionados passavam anos aprendendo a redigir ordens concisas, a analisar situações táticas complexas, a compreender simultaneamente a perspectiva dos níveis superiores e inferiores. O resultado era um corpo de oficiais profissionais, cuja competência técnica era, no período de 1939 a 1942, sem equivalente no mundo. O Sexto Exército absorveu essa filosofia desde seu nascimento sob von Reichenau. Walter von Reichenau havia nascido em 1884 em Karlsruhe, filho de um general prussiano. Era um homem que encarnava as contradições do oficial alemão daquela era. Estrategista brilhante, tecnocrata militar convicto, atleta rigoroso, corria maratonas e praticava esportes extremos numa idade em que seus colegas jogavam xadrez no cassino de oficiais. E, ao mesmo tempo, um dos oficiais mais ideologicamente comprometidos com o regime nazista dentro do alto comando. Diferentemente da maioria de seus pares aristocráticos, von Reichenau havia cultivado ativamente sua relação com Hitler desde o início dos anos 30 e havia servido como intermediário entre o partido e o exército nos anos da ascensão ao poder. Sua ideologia manifestou-se de maneira documentada na Schärfebefehl, a Ordem da Severidade, que emitiu em 10 de outubro de 1941 para o Sexto Exército, instruindo seus homens sobre o que ele descrevia como o dever de exterminar a ameaça judeu-asiática e de considerar os comissários políticos soviéticos como representantes de uma subhumanidade que não merecia a proteção das leis da guerra. O documento foi distribuído na Frente Oriental a pedido de Hitler, que o apresentou como modelo para os outros comandantes de exércitos. Foi um dos primeiros documentos oficiais em que um comandante de campo articulava o genocídio como parte da missão militar ordinária. As unidades do Sexto entregaram judeus e comissários capturados aos Einsatzgruppen e à Feldgendarmerie, como ocorreu na região de Kiev em setembro de 1941, incluindo o massacre do barranco de Babi Yar, onde mais de 33 mil pessoas foram assassinadas em 2 dias. Mas sua influência tática sobre o Sexto foi igualmente real e profunda. Ele instaurou uma cultura de iniciativa nos comandos intermediários, de decisão rápida, de agressividade sustentada, que se manteria muito depois de ele ter deixado o comando. Os oficiais do Sexto aprenderam que a lentidão era um vício e a audácia uma virtude, que o momentum do combate era um ativo que se perdia no momento em que o avanço parava e que a incerteza nunca era desculpa para a inação. Essa cultura seria a que levaria o Sexto da Polônia a Kiev e de Kiev às margens do Volga. E seria também, nas horas decisivas do cerco de Stalingrado, a cultura que Paulus não encarnava e que seu exército necessitava com urgência desesperada. A estrutura orgânica que o Sexto Exército teria em seu momento de maior poder era composta em termos gerais por 4 corpos de exército: o 8º Army Corps, o 11º Army Corps, o 14º Panzer Corps e o 51º Army Corps. O corpo mais poderoso em termos de capacidade de manobra era o 14º Panzer Corps do general der Panzertruppe Hans Valentin Huber, que agrupava as divisões blindadas e motorizadas, a 3ª Divisão de Infantaria Motorizada, a 60ª Divisão de Infantaria Motorizada, a 94ª Divisão de Infantaria, a 16ª Divisão Panzer e, eventualmente, frações da 14ª e da 24ª. Essas formações eram o fio cortante do exército, capazes de avançar 40 ou 50 quilômetros em um dia sobre terreno aberto, ultrapassando posições inimigas e semeando o caos nas retaguardas. Os corpos de infantaria forneciam a massa e a capacidade de combate sustentado. Assegurar terreno, reduzir posições defensivas, eliminar os bolsões que a cavalaria blindada deixava às suas costas. A tudo isso somava-se a integração com a Luftwaffe, em particular com o 8º Fliegerkorps do Generalleutnant Martin Fiebig, que atribuía bombardeiros de mergulho J-87 Stuka e caças-bombardeiros para apoio próximo às unidades terrestres com uma rapidez e eficácia que nenhum outro exército do mundo havia conseguido aperfeiçoar. Os pilotos dos Stuka, que apoiavam o Sexto nos anos de vitórias, levavam a guerra vertical ao campo de batalha. Atacavam artilharia inimiga, destruíam pontões sobre rios, desbaratavam concentrações de blindados antes que chegassem à frente.
O sistema de comunicações que coordenava esses ataques, com oficiais de ligação da Luftwaffe embarcados nos quartéis generais dos corpos terrestres, era a coluna vertebral invisível dessa potência combinada. Tudo isso, a doutrina, os homens, a estrutura, a integração com a aviação, era o que fazia do 6º Exército algo sem precedentes na história militar alemã e, naquele momento, na história militar mundial. Era uma máquina de guerra afinada por 3 anos de combate real, por vitórias que haviam confirmado a validade de seus princípios fundadores e pela experiência acumulada de centenas de milhares de homens que haviam aprendido a funcionar juntos sob fogo. Essa experiência acumulada, esse capital de competência tática e coesão institucional, era um ativo que não podia ser fabricado em uma fábrica nem entregue com reforços de substituição. Só podia ser conquistado em combate, e uma vez perdido, não podia ser recuperado. Barbarroja, o 6º Exército na Frente Oriental. Em 22 de junho de 1941, ao longo de uma frente de mais de 3.000 quilômetros, a Alemanha lançou a operação mais ambiciosa de sua história militar, a invasão da União Soviética. Para essa campanha, o 6º Exército foi designado ao Grupo de Exército Sul, sob o comando do Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt. Sua missão era avançar do sul da Polônia e da Ucrânia em direção ao Donbass e ao Cáucaso, as regiões industriais e petrolíferas que Hitler considerava essenciais para sustentar a máquina de guerra alemã a longo prazo. O que encontraram ao cruzar a fronteira soviética não foi o que muitos haviam esperado, embora não pelas razões que poderiam supor. O Exército Vermelho de 1941 estava em estado de crise profunda. Os expurgos de Stalin entre 1937 e 1938 haviam literalmente decapitado seu corpo de oficiais. Milhares de generais, coronéis e comandantes experientes haviam sido fuzilados ou enviados para campos de trabalhos forçados. As unidades que enfrentaram os alemães nos primeiros dias da Barbarossa estavam frequentemente mal lideradas, mal comunicadas e em posições táticas inadequadas. Os resultados foram catastróficos para os soviéticos. O 6º Exército, junto com unidades blindadas do 1º Panzergruppe, sob o comando de Ewald von Kleist, participou de uma série de batalhas de cerco que figuram entre as maiores de toda a história militar. Na Batalha de Kiev, em setembro de 1941, as forças do Grupo de Exércitos Sul fecharam uma bolsa de proporções gigantescas ao redor de 4 exércitos soviéticos completos da frente sudoeste sob o comando do general polkovnik Mikhail Kirponos. O número de prisioneiros capturados superou os 600.000 homens. Não há precedente comparável na história documentada da guerra moderna. O 6º Exército foi parte integral dessa manobra. Suas divisões de infantaria fecharam os flancos do cerco, resistiram às tentativas desesperadas de ruptura soviética, tanto de dentro quanto de fora, e sustentaram a pressão durante semanas em um terreno de planícies abertas, cruzadas por rios e ravinas, que ofereciam pouca cobertura natural. Não sei quantos eram, recordaria décadas depois um oficial de infantaria alemão que serviu durante esse período. Colunas intermináveis durante dias. Marchavam para o oeste, quase sem escolta, porque simplesmente não tínhamos soldados suficientes para guardá-los todos. Mas o triunfo em Kiev era também, embora ninguém o visse assim naquele momento, uma armadilha. A Alemanha estava vencendo batalhas de proporções épicas enquanto o tempo se esgotava. A campanha de 1941 havia começado em junho com a expectativa de uma vitória em semanas. Em outubro, o Exército Vermelho havia sofrido perdas que teriam destruído qualquer outro exército do planeta e, no entanto, continuava existindo. Continuava recebendo reforços dos Urais e da Sibéria. Continuava lutando. O inverno chegou. O avanço alemão parou às portas de Moscou. Para o 6º Exército, aquele primeiro inverno soviético foi uma prova diferente de tudo o que havia ocorrido antes. Os homens que haviam atravessado a Europa Ocidental em um verão glorioso encontraram-se agora em temperaturas de 40 graus abaixo de zero, sem equipamento de inverno adequado, mantendo posições defensivas contra contra-ataques soviéticos que chegavam à noite no silêncio das nevascas. A logística alemã, projetada para uma guerra curta, rangia sob o peso de uma campanha que não terminava.
O frio era diferente de qualquer coisa que eu tivesse imaginado, escreveu um soldado raso do 6º Exército em uma carta que não chegou ao seu destino até depois da guerra. Não é que simplesmente estivesse frio, é que o frio mudava tudo. Os fuzis travavam, os motores não ligavam, os pés deixavam de doer porque você já não os sentia. Eu sabia que isso era pior, não melhor. E ainda assim, o 6º Exército sobreviveu àquele inverno. Absorveu as perdas, manteve suas linhas e entrou na primavera de 1942 ainda como uma força funcional e combativa. Muitas unidades alemãs na frente oriental ficaram tão dizimadas durante aquele primeiro inverno que tiveram de ser dissolvidas ou praticamente reconstruídas do zero. O 6º chegou castigado, mas estruturalmente intacto. Sua cadeia de comando funcionava. Suas divisões de elite mantinham sua coesão. Sua capacidade operacional era real. O homem e o exército. Friedrich Paulus assume o comando. Em 12 de janeiro de 1942 ocorreu algo que mudaria o destino do 6º Exército de uma maneira que ninguém poderia prever naquele momento. O general Feldmarschall Walter von Reichenau sofreu um colapso enquanto fazia sua corrida matinal em Poltava. Os médicos diagnosticaram uma embolia cerebral maciça. Ele foi transferido de avião para Leipzig, onde morreu em 17 de janeiro. O homem que o substituiu à frente do 6º Exército era seu antigo chefe de Estado-Maior, o general der Panzertruppe Friedrich Wilhelm Ernst Paulus. A escolha de Paulus não foi acidental nem improvisada. O próprio von Reichenau o havia sugerido a Hitler pouco antes de sua morte, convencido de que seu antigo colaborador era o mais capaz entre os candidatos disponíveis. O próprio Halder, chefe do Estado-Maior do OKH, havia apoiado a candidatura de Paulus durante a crise de janeiro de 1942, quando Paulus havia ajudado a manter a coerência do comando nos setores mais pressionados da frente oriental durante o contra-ataque soviético daquele inverno. Contava com o respaldo do sistema, contava com a confiança dos homens que distribuíam o poder dentro do alto comando alemão. O que não contava, e o que ninguém dentro desse sistema parecia valorizar suficientemente naquele momento, era a experiência de comando em combate em nível operacional. Friedrich Paulus havia nascido em 23 de setembro de 1890 em Cuxhagen, uma pequena localidade no atual estado de Hesse. Era filho de Friedrich August Paulus, um tesoureiro de escola sem pretensões nobiliárquicas, e de Berta Lindenau. Não era de família nobre, um detalhe relevante em um exército onde o prefixo von abria portas, embora seus movimentos e seu porte lhe conferissem uma distinção que levou muitos a confundi-lo com um aristocrata. Havia tentado ingressar na Marinha Imperial como cadete sem sucesso e havia estudado brevemente direito na Universidade de Marburgo antes de finalmente encontrar seu caminho no 111 Infanterie Regiment de Baden em 1910, como aspirante a oficial. Casou-se em 1912 com Helena Rossetti Solescu, descendente de uma família aristocrática romena, cuja presença social e ambição reforçaram nele a consciência de sua posição. Combateu na Primeira Guerra Mundial como oficial subalterno nas frentes ocidental e oriental e nos Balcãs, com unidades de caçadores de montanha. Terminou essa guerra com o posto de capitão e uma reputação consolidada como oficial meticuloso e organizacionalmente brilhante. Durante o período de Weimar, foi selecionado para o reduzido grupo de oficiais que permaneceria no Reichswehr de 100.000 homens, o que era em si mesmo um certificado de qualidade profissional. Nesse quadro restrito, aperfeiçoou as habilidades que o definiriam: análise de situações complexas, redação de ordens precisas, compreensão profunda da logística e das relações entre os diferentes elementos do combate combinado. Nos anos 30, com o rearmamento alemão, Paulus ascendeu rapidamente nos escalões do Estado-Maior. Em 1935 foi nomeado chefe de Estado-Maior do Panzergruppe de Guderian, participando desse posto no desenvolvimento dos princípios táticos da força blindada alemã. Em 1938 foi promovido a general-major. Em 1939 e 1940, como subchefe do Estado-Maior-Geral do UKH, havia participado do planejamento dos primeiros movimentos da guerra: Polônia, Noruega, França e na preparação inicial da Barbarossa. Seus mapas de jogos de guerra eram lendariamente precisos. Suas Lagebürteilungen
apreciações da situação eram modelos do gênero. Os homens que trabalhavam para ele o respeitavam com uma admiração que tinha algo de admiração religiosa por alguém que parecia ter eliminado o erro humano da equação do planejamento militar. O que esses mesmos homens notavam com menos entusiasmo, embora raramente o verbalizassem, era a diferença entre planejar uma operação e conduzi-la. Paulus nunca havia comandado uma unidade de entidade maior que um batalhão em combate real antes de receber o 6º Exército. Sua experiência de comando direto era a de um oficial de companhia e de batalhão na Primeira Guerra Mundial. Tudo o que havia feito depois tinha sido na esfera do Estado-Maior, onde a virtude principal era a precisão da análise e onde as consequências de uma avaliação equivocada podiam ser corrigidas no papel antes de custarem vidas. No comando de campanha, a consequência de uma avaliação equivocada era medida em homens mortos antes do amanhecer seguinte. Sua chegada ao comando do 6º em 20 de janeiro de 1942 coincidiu com um dos momentos mais difíceis da frente oriental para as forças alemãs. O contra-ataque soviético do inverno de 1941 a 1942, lançado em dezembro pelo Marechal Zhukov, havia empurrado as forças do Grupo de Exército Centro para o oeste e havia criado bolsões de unidades alemãs que resistiam em localidades isoladas. O setor do Grupo de Exército Sul, onde o 6º operava, era relativamente mais estável, mas a pressão era real. Paulus herdou um exército golpeado pelo primeiro inverno soviético, com divisões que haviam sofrido perdas entre 30% e 50% em homens e equipamento, e com uma cadeia logística que continuava rangendo sob o peso de uma campanha que ninguém havia planejado para durar mais de 3 meses. Nesse contexto difícil, Paulus demonstrou as virtudes que faziam dele um comandante sólido em condições ordinárias. Reorganizou os setores do exército com eficiência, assegurou que a cadeia de comando continuasse funcionando nos setores mais pressionados e manteve a coesão das unidades durante o recuo tático que o rigor do inverno obrigou a executar em vários pontos. O general der Artillerie Walter von Seydlitz-Kurzbach, comandante do 51º Armeekorps, e um dos oficiais mais respeitados do 6º, valorizava Paulus como organizador e planejador. O que questionava, em privado em cartas a outros generais que viriam a tornar-se documentos históricos, era sua tendência a buscar a perfeição no planejamento às custas da oportunidade tática e sua incapacidade de tomar decisões nos momentos em que a situação era ambígua. Essa incapacidade para a improvisação era o reverso da mesma moeda que fazia de Paulus um organizador brilhante. Um Estado-Maior funciona sobre a premissa de que o tempo é suficiente para analisar antes de agir. Um comandante de campo funciona sobre a premissa oposta, que o tempo nunca é suficiente e que agir com informação incompleta é melhor do que não agir. Paulus não havia internalizado essa segunda premissa. A Auftragstaktik que animava o exército alemão era uma doutrina de iniciativa. Paulus era um homem de procedimento. O sistema o havia promovido precisamente porque ele era excepcional dentro do sistema. O que o sistema não havia medido é se ele era excepcional fora dele. A morte de von Reichenau, o homem que era seu mentor, seu patrocinador e seu apoio no alto comando, foi um golpe que Paulus nunca reconheceu publicamente, mas que seus subordinados perceberam. Reichenau era o tipo de comandante que teria podido equilibrar as forças de Paulus com a agressividade tática que lhe faltava, que teria podido atuar como contrapeso diante de Hitler nos momentos em que o Führer impunha decisões operacionais prejudiciais. Com Reichenau morto apenas 3 dias depois de Paulus assumir o comando, o novo comandante do 6º ficou sozinho, sem a rede de relações pessoais e a autoridade institucional que poderiam ter lhe dado margem de manobra. O tique nervoso no olho esquerdo que seus subordinados aprenderiam a interpretar como barômetro da pressão a que estava submetido começou a aparecer durante os meses seguintes, nos momentos de maior tensão operacional. No verão de 1942, era visível para qualquer pessoa que o observasse por mais de alguns minutos, não o incapacitava, mas era o sintoma exterior de uma tensão interna que o homem não podia ou não queria verbalizar.
Sua primeira grande prova no comando chegou em maio de 1942. O Marechal Semyon Timoshenko lançou a ofensiva de Kharkov com 640 mil soldados, 1.200 tanques e aproximadamente 1.000 aviões, utilizando como base o saliente formado em Barvenkovo em janeiro. O objetivo soviético era cercar o 4º Panzerarmee e o 6º Exército, utilizando uma manobra envolvente a partir do saliente em direção ao norte e ao sul. Durante os primeiros dias, a pressão sobre o flanco esquerdo do 6º foi intensa. Paulus coordenou com o 1º Panzerarmee do Generalfeldmarschall Ewald von Kleist uma resposta em tenaz. Enquanto o 8º Corpo do 6º mantinha a pressão sobre o saliente a partir do norte, o 1º Panzerarmee atacou pelo sul, fechando o cerco em Barvenkovo em 22 de maio. 2 exércitos soviéticos ficaram presos. Os números de prisioneiros capturados superaram 240 mil homens. Paulus recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro por essa operação. Parecia que o homem havia encontrado a medida de seu exército e de seu ofício. O que o sucesso de Barvenkovo não mostrou, porque as condições não o colocaram à prova, foi como Paulus responderia quando as circunstâncias fossem adversas, quando a informação fosse incompleta, quando as ordens vindas de cima fossem equivocadas e o tempo para analisá-las já tivesse se esgotado. Essas condições chegariam em novembro de 1942, dentro de um cerco soviético nas ruínas de uma cidade às margens do Volga, e as respostas de Paulus a essas condições selariam o destino de 330 mil homens. A Operação Azul e o avanço em direção ao Volga. No verão de 1942, Hitler planejou a grande ofensiva alemã no sul, a Operação Azul, Fall Blau. O objetivo era duplo e ambicioso ao ponto da imprudência: capturar os campos petrolíferos do Cáucaso e cortar o fluxo de suprimentos soviéticos pelo rio Volga. O grupo de exércitos sul foi dividido em 2 grupos. O grupo A avançaria para o Cáucaso. O grupo B, que incluía o 6º Exército e o 4º Panzerarmee, avançaria para leste e sudeste. Em 28 de junho de 1942, a Operação Azul começou com um ataque em direção a Voronezh. O grosso do 6º Exército só avançou 2 dias depois, com o 2º Exército húngaro e o 1º Exército Panzer protegendo seus flancos esquerdo e direito, respectivamente. Os primeiros dias confirmaram as expectativas. A frente soviética no sul da Rússia cedia. As forças de Timoshenko recuavam em vez de resistir em posições fixas, aprendendo a amarga lição de 1941. Os bolsões de cerco que haviam caracterizado o primeiro ano da campanha tornavam-se mais difíceis de executar. Mas o avanço era real. Em 23 de julho, caiu Rostov do Don. Esse sucesso motivou a emissão da diretiva do Führer número 45, que alterava a ordem de execução da Operação Azul, com consequências que alguns generais interpretaram imediatamente como um sintoma de sobreextensão. Ordenava-se que o Grupo A avançasse para o Cáucaso sem esperar que o Grupo B assegurasse o Volga. Ambos os objetivos deveriam ser alcançados simultaneamente. E nesse mesmo documento era atribuída ao 6º Exército Alemão uma tarefa que a diretiva apresentava como secundária, mas que se tornaria o centro de gravidade de toda a guerra: avançar sozinho em direção a Stalingrado e tomar a cidade. Stalingrado, uma cidade industrial às margens do Volga, com mais de 50 quilômetros de extensão ao longo da margem ocidental do rio, com fábricas enormes produzindo tanques T-34 e armamento pesado mesmo enquanto obuses caíam sobre seus telhados. Uma cidade operária, funcional, sem a beleza arquitetônica de Kiev ou a amplitude de Kharkov, mas tinha o rio e tinha o nome de Stalin, e esses 2 fatores a transformaram no lugar onde a guerra mudou de rumo para sempre. O rápido avanço do 6º Exército em direção ao Volga havia criado um flanco esquerdo exposto de mais de 560 quilômetros até Voronezh, protegido pelo 2º Exército húngaro, o 8º Exército italiano e o 3º Exército romeno. No flanco direito, o 4º Exército romeno. Essas tropas de capacidade material inferior, desprovidas de defesas antitanque modernas, determinariam o futuro do 6º Exército nos meses seguintes. Ninguém no alto comando alemão queria ver isso. Ou talvez ninguém tivesse coragem de dizer em voz alta. Em 23 de agosto, a vanguarda da 16ª Panzer Division avistou o Volga.
Nesse mesmo dia, a 4ª Luftflotte, a 4ª Frota Aérea do Generaloberst Wolfram Freiherr von Richthofen, bombardeou Stalingrado com aproximadamente 600 aviões. O número de vítimas civis durante esse bombardeio ultrapassou 40.000 mortos. A cidade estava em chamas e o 6º Exército se preparava para entrar. A Rattenkrieg, a Guerra de Ratos nas Ruínas. Ninguém que tenha estudado os primeiros dias do assalto do 6º Exército a Stalingrado deixa de notar a lacuna entre expectativas e realidade. Os primeiros combates, em agosto de 1942, pareceram confirmar o que a experiência prévia prometia. Os soviéticos cediam terreno nos subúrbios, fragmentavam-se sob a pressão combinada da infantaria e da aviação, e a cidade parecia destinada a cair em semanas. O general Paulus calculou que a resistência organizada se romperia em breve. O general Feldmarschall von Weichs, comandante do Heeresgruppe B, compartilhava esse otimismo. Até no OKW, os relatórios do avanço eram lidos como a fase final de uma operação que seguia a lógica de todas as anteriores. Não foi assim. Stalingrado não era a França, não era a Bélgica, não era sequer a estepe ucraniana, onde os grandes bolsões de cerco funcionavam com precisão de relógio. Stalingrado era uma cidade industrial de construção soviética das décadas de 1920 e 1930. Edifícios de concreto armado de 4 e 5 andares, projetados não para estética, mas para resistência ao clima e ao peso industrial. Fábricas metálicas com centenas de metros de comprimento, paredes de aço e concreto, celeiros de pedra com muros de 1 metro de espessura, canais de drenagem industrial que dividiam o terreno em setores de combate fechado. A cidade não possuía grandes avenidas nem espaços abertos que tornassem tanques e artilharia decisivos em campo aberto. Era um labirinto. E em um labirinto, a Auftragstaktik e a Blitzkrieg perdiam sua vantagem mais fundamental, a velocidade. Em 13 de setembro de 1942, o general-lieutenant Vassily Ivanovich Chuikov recebeu o comando do 62º Exército das mãos de Nikita Khrushchev e Andrei Yeryomenko, com uma ordem que não deixava margem para interpretação: defender Stalingrado até a morte. Chuikov tinha 42 anos e servia no Exército Vermelho desde os 15, quando se alistou como voluntário na Guarda Vermelha em 1918 durante a Guerra Civil. Havia combatido na Guerra Soviético-Finlandesa de 1939 a 1940 como comandante de exército, e essa experiência, em muitos aspectos um fiasco para as forças soviéticas, o formou na compreensão do que significava combater em condições de visibilidade reduzida, terreno restrito e superioridade tática do adversário. Era explosivo no trato, propenso a expulsar subordinados que não agiam com a rapidez exigida e possuía uma compreensão intuitiva do que diferenciava o combate urbano de qualquer outro tipo de guerra. Chuikov entendeu algo que seus adversários demoraram semanas para aceitar. A única maneira de sobreviver dentro de Stalingrado era não deixar espaço entre suas próprias linhas e as alemãs. A distância padrão entre linhas inimigas em combate convencional, tipicamente entre 300 e 500 metros, era a distância que a artilharia alemã precisava para disparar com segurança sem atingir suas próprias posições e a que os Stukas necessitavam para identificar os alvos e atacá-los sem risco de atingir tropas amigas. Se os defensores soviéticos se mantivessem próximos aos atacantes, aquela artilharia e aquela aviação perdiam sua utilidade. Bombardear o inimigo significava bombardear a si mesmos. Chuikov chamou isso de abraçar o inimigo. Seus homens praticaram isso com uma ferocidade que não tinha paralelo em nenhum manual de tática. A implementação prática dessa tática transformou o campo de batalha em algo que os alemães nunca haviam encontrado. Os sapadores soviéticos transformavam cada edifício em uma fortaleza independente. Derrubavam escadas internas para impedir o movimento vertical, bloqueavam portas com escombros, abriam troneras nas paredes que separavam apartamentos para criar redes de fogo que cobriam corredores e pátios internos. Os franco-atiradores operavam simultaneamente do andar superior e dos porões, mantendo os atacantes alemães em estado constante de alerta, esgotando a concentração e consumindo a energia psicológica dos soldados com uma eficácia que nenhum assalto frontal poderia igualar.
Os engenheiros de assalto alemães, os pionieri, que entravam em um edifício nunca sabiam se ele estava completamente limpo ou se havia soviéticos vivos no andar de baixo, no telhado ou atrás da parede recém-transposta. Nesse mesmo 13 de setembro, as divisões de infantaria alemãs 71ª, 76ª e 295ª avançaram para o centro da cidade, defendido na época por cerca de 20.000 homens de Chuikov. A 71ª Divisão chegou ao centro e capturou a estação ferroviária principal. Mas um contra-ataque da 13ª Divisão de Fuzileiros da Guarda do general-maior Alexander Rodimtsev, que havia atravessado o Volga em barcaças sob fogo alemão na noite anterior, preservou o cais central, ponto vital para manter o fluxo de reforços e suprimentos da margem leste do rio. Daquela divisão soviética, apenas 320 dos 10.000 homens iniciais sobreviveram a toda a batalha. Mas o cais se manteve. O controle do Volga era o coração da estratégia defensiva soviética. A margem leste do rio permaneceu em mãos soviéticas durante toda a batalha, e dela chegavam, noite após noite, reforços, munições, alimentos e médicos que mantinham vivo o 62º Exército. As barcaças cruzavam sob fogo de artilharia e aviação alemã. Muitas afundaram. As que chegavam descarregavam sob fogo e retornavam com feridos. O rio em setembro e outubro estava a temperaturas que matavam em minutos quem caísse na água. As barcaças navegavam entre blocos de gelo que começaram a se formar em novembro. A ponte logística sobre o Volga era frágil, intermitente e cara em vidas, mas nunca se rompeu completamente. O 6º Exército sangrou em setembro e outubro. As divisões que haviam entrado na batalha com milhares de homens cada uma foram reduzidas a esqueletos numéricos, mas muitas vezes mais letais por isso, porque os sobreviventes eram os mais experientes e os mais adaptados ao tipo específico de combate naquela cidade. Os números do próprio 14º Panzerkorps são reveladores. No final de setembro, a 16ª Divisão Panzer, uma das unidades de elite do 6º que havia chegado ao Volga em agosto, tinha menos de 2.000 combatentes efetivos. A 24ª Divisão Panzer, outra das joias do 6º, havia perdido mais de 60% de seus oficiais desde o início dos combates na cidade. Alguns regimentos combatiam com menos de 100 soldados efetivos, o equivalente a uma companhia nominal. As fábricas que davam nome aos setores de combate tornaram-se epicentros das batalhas mais brutais. A fábrica de tratores Dzerzhinsky, com seus galpões de aço e concreto de 800 metros de comprimento, suas fossas de montagem de vários metros de profundidade, suas gruas de teto ainda pendendo sobre o campo de batalha destruído, foi palco de um combate que durou semanas e que se media literalmente em metros por dia. A fábrica de canhões Barricade, onde os soviéticos haviam produzido artilharia até dias antes da chegada dos alemães, era um complexo de galpões industriais que os defensores transformaram em uma fortaleza de concreto e ferro, exigindo esforço descomunal para ser tomada sala por sala. A fábrica de aço Outubro Vermelho, no setor norte, era um conglomerado de fornos de fundição, depósitos e dependências administrativas que mudava de mãos em alguns setores várias vezes no mesmo dia. Dentro da fábrica era diferente, escreveu um cabo alemão que serviu nos combates por Barricade. Lá fora havia céu, ainda que cinza. Dentro só havia escuridão, pó de cimento e barulho, sempre barulho. Os disparos nesses espaços soavam diferentes, mais secos, mais próximos. Ficávamos surdos depois de um tempo e combatíamos em silêncio, olhando sombras. Em 14 de outubro de 1942, Paulus lançou o que seria o assalto mais concentrado de toda a batalha. 5 divisões completas. A 14ª Divisão Panzer, as 305ª e 389ª Divisões de Infantaria, a 100ª Divisão de Caçadores e a 60ª Divisão de Infantaria Motorizada, com mais de 90.000 homens e 300 tanques concentrados em um frente de 4 quilômetros com apoio massivo da Luftwaffe, que realizou mais de 3.000 saídas de combate nos dias mais intensos. O objetivo era a fábrica de tratores e a zona industrial circundante. Nas primeiras horas, o peso esmagador do ataque destruiu vários batalhões soviéticos. A 14ª Divisão Panzer rompeu as linhas da 37ª Divisão de Guardas e avançou para nordeste, chegando à borda da fábrica e dividindo o 62º Exército em 2 setores.
Por um momento parecia que a resistência finalmente iria colapsar. A 138ª Divisão de Fuzileiros Siberianos atravessou o Volga em balsas durante as noites de 15 e 16 de outubro, sob fogo contínuo dos alemães, com a água próxima do ponto de congelamento. Cada homem que cruzou o rio sabia que as chances de a balsa afundar antes de chegar à margem eram reais e calculáveis. Mesmo assim, cruzaram. Essa divisão e as unidades de reforço que seguiram nos dias posteriores injetaram no setor exatamente a capacidade de resistência necessária para não colapsar. Os alemães tomaram a fábrica de tratores, tomaram a maior parte de Barricade, ocupavam metade da fábrica Outubro Vermelho, mas o 62º Exército sobreviveu. No final de outubro de 1942, o estado do 6º Exército era o de uma força que havia conquistado quase todo o terreno disponível e consumido uma parte insubstituível de seu potencial de combate no processo. Controlava 90% da cidade, mas essa porcentagem representava prédios destruídos, escombros inutilizáveis e terreno sem valor operacional. Os 10% restantes em mãos soviéticas eram uma faixa estreita ao longo da margem do Volga, com profundidade em alguns setores de apenas 200 a 300 metros. Mas essa faixa dava para o Volga, e enquanto desse para o Volga, os reforços continuariam chegando. Já não éramos um exército, lembraria décadas depois um dos sobreviventes dessas semanas com a voz plana de quem aprendeu a falar dessas coisas sem deixar o tremor aparecer. Éramos grupos pequenos, 4 homens aqui, 8 ali. Cada prédio era um mundo separado. Não sabias o que se passava a 50 metros de ti. Ouvias tiros e não sabias se eram nossos ou do inimigo. Às vezes não importava saber. Em 11 de novembro de 1942, a última tentativa alemã de tomar a cidade antes do inverno foi o assalto à faixa costeira no setor sul, onde as forças da 71ª Divisão de Infantaria tentaram empurrar os restos do 62º Exército em direção ao rio, no setor do cais central. Conseguiram avançar até cerca de 300 metros do Volga em alguns pontos, mas não chegaram à água. E os homens que tentaram esse avanço final já combatiam há semanas com uma 10ª parte dos efetivos com que haviam começado a campanha. Nesse mesmo momento, a centenas de quilômetros ao norte e ao sul do Volga, o Exército Vermelho estava terminando de concentrar secretamente as forças que tornariam tudo isso irrelevante. O tempo que o 6º Exército havia consumido dentro da cidade, cada dia de combate urbano, cada batalhão dizimado, cada tanque perdido nos corredores de uma fábrica que não valia nenhum tanque, também foi o tempo que Vasilevsky e Zhukov precisavam para preparar o que viria em 19 de novembro. A armadilha se fecha. Operação Urano. Em 13 de setembro de 1942, enquanto o 6º Exército começava a avançar para o interior de Stalingrado, em Moscou foi apresentado a Stalin um plano diferente. Não um reforço da defesa da cidade, um cerco ao atacante. Seus autores eram o general do exército Georgy Zhukov e o general polkovnik Alexander Vasilevsky, chefe do Estado-Maior-Geral soviético. O conceito tinha uma brutal elegância. Não tentar derrotar o 6º Exército dentro de Stalingrado, mas cercá-lo por fora. Os flancos do 6º estavam protegidos por unidades aliadas do eixo, cujos comandantes conheciam melhor do que ninguém sua própria vulnerabilidade. O general de armata romeno Petri Dumitrescu, no comando do 3º Exército Romeno no flanco norte, havia solicitado repetidamente armamento antitanque adicional aos alemães. O Heeresgruppe B havia enviado 60 canhões antitanque de 7,5 cm PaK 90 e 7/38. Dumitrescu respondeu que não era suficiente. Não era. Os soviéticos sabiam disso. A Maskirovka, o engano e a camuflagem, foi executada com uma meticulosidade que os alemães ainda não tinham visto. Durante semanas, enormes massas de infantaria, tanques e artilharia foram concentradas secretamente ao norte e ao sul de Stalingrado, nos setores defendidos pelos romenos. Os movimentos eram realizados somente à noite. Os trens avançavam sem luzes. O Oberst Reinhard Gehlen, chefe de inteligência do Fremde Heere Ost, Exércitos Estrangeiros do Leste, havia detectado sinais de concentração nas pontes do Don em frente ao 3º Exército Romeno, mas descartou a ameaça como limitada.
As 9 divisões Panzer que o OKH mantinha como reserva estratégica não foram enviadas ao sul. Ficaram frente à saliência de Rjev, onde Gehlen acreditava que ocorreria o golpe principal. Em 19 de novembro de 1942, às 7h30 da manhã, com temperatura de vários graus abaixo de zero e uma névoa densa que limitava a visibilidade a 200 metros, os frentes sudoeste e do Don iniciaram uma preparação de artilharia de 80 minutos. Aproximadamente 3.500 canhões soviéticos abriram fogo. A névoa e a neve impediam que os observadores avançados ajustassem o tiro, de modo que a artilharia simplesmente disparou sobre posições conhecidas ou estimadas. O dano ao terceiro exército romeno foi real, mas não devastador. O que o destruiu foi o que chegou depois. O 5º exército de tanques do general Lieutenant Prokofy Romanenko avançou em 4 grupos de ataque. A 47ª Divisão de Fuzileiros da Guarda, apoiada por 64 tanques, destruiu a 14ª Divisão de Infantaria Romena. A 50ª Divisão de Fuzileiros da Guarda, com 74 tanques, fez colapsar a 5ª Divisão de Infantaria Romena. Por volta do meio-dia, as brigadas de tanques do 1º Corpo de Tanques e do 26º Corpo de Tanques avançavam através dos buracos na frente romena. O surgimento repentino de quase 200 tanques provocou o colapso completo da 14ª Divisão de Infantaria Romena. O centro do exército romeno se desintegrou. Em 20 de novembro, o frente de Stalingrado lançou seu próprio braço do cerco pelo sul, com o 51º Exército do general-maior Nikolai Trufanov e o 57º Exército do general-maior Fedor Tolbudin atacando o flanco direito do 4º Exército Panzer. As fracas divisões romenas do 6º Corpo colapsaram rapidamente. Tolbudin comprometeu o 4º Corpo Mecanizado do general-maior Vassily Volsky, que avançou para o oeste contra a resistência mínima. Em 22 de novembro, o podpolkovnik Georgy N. Filipov conduziu uma coluna de 5 tanques T-34, 2 companhias de fuzileiros motorizados em caminhões, 5 veículos blindados e 3 veículos alemães capturados até a ponte flutuante sobre o Don em Berezovsky, noroeste de Kalach. Fingindo ser uma coluna alemã, Filipov chegou à ponte antes do amanhecer. Os guardas, uma unidade da polícia militar, um canhão antiaéreo de 8,8 centímetros e pessoal de uma escola de engenheiros, não reconheceram o engano até que os soldados soviéticos já estivessem sobre a ponte. O canhão de 8,8 centímetros destruiu 2 T-34 antes de ser neutralizado. A ponte foi capturada intacta. Filipov estabeleceu um perímetro defensivo e esperou durante 11 horas, sozinho com sua pequena força, até que os reforços chegassem. Foi condecorado com o título de Herói da União Soviética. Em 23 de novembro de 1942, os braços do cerco soviético se fecharam a leste de Kalach. O 6º Exército, 330 mil homens em 22 divisões, mais tropas de outros corpos e unidades aliadas do eixo, estava completamente cercado. Era a primeira vez na história que um exército de campo alemão completo havia sido cercado. Mais de 30 mil soldados do eixo escaparam para o sul antes que Atenas se fechasse totalmente. Dentro do Kessel, a caldeira, como os alemães chamavam o bolsão, permaneceram aproximadamente 284 mil homens. A fortaleza de papel, o cerco e a ponte aérea. A reação inicial no interior do Kessel foi de incredulidade. Muitos oficiais e soldados não compreenderam imediatamente a magnitude do que havia ocorrido. As comunicações eram confusas, os relatórios contraditórios. Mas aqueles que entenderam de imediato, os comandantes das divisões mais veteranas, os oficiais do Estado-Maior que conheciam os mapas e os números, sentiram algo que muito poucos descreveram em seus diários com a palavra correta. A palavra era desespero. Quando soube que o cerco era real, que não era um movimento temporário do inimigo, mas uma armadilha fechada, fiquei olhando para o mapa durante muito tempo. Escreveu um tenente-coronel cujo nome não transcendeu a guerra. Não pensei na Alemanha, não pensei na minha família. Pensei nos homens que dormiam a 100 metros de onde eu estava parado, que ainda não sabiam o que eu já sabia. Paulo solicitou imediatamente permissão para tentar uma ruptura para o oeste antes que o cerco se consolidasse.
Na noite de 23 de novembro, às 23h45, enviou um sinal de rádio ao OKW solicitando liberdade de ação, o eufemismo por permissão para romper o cerco. A resposta de Hitler no dia seguinte foi inequívoca. O 6º Exército permaneceria em sua posição, seria abastecido por ponte aérea e esperaria que von Manstein rompesse o cerco por fora. A promessa da ponte aérea tinha um arquiteto involuntário, o Reichsmarschall Hermann Göring, comandante da Luftwaffe, que havia assegurado a Hitler que sua força aérea podia abastecer o 6º por via aérea. Fez isso sem consultar os especialistas técnicos, baseando-se no precedente do cerco de Demyansk no inverno anterior, onde a Luftwaffe havia abastecido 6 divisões cercadas, 96 mil homens, com uma média diária de 300 toneladas durante 3 meses. Mas a comparação era espúria. O 6º Exército era mais de 3 vezes maior que a força cercada em Demyansk. Seus quartéis generais calculavam que precisava de pelo menos 750 toneladas diárias para operar. O Generalleutnant Martin Fiebig, comandante do 8º Fliegerkorps, já havia dito a Paulus em 21 de novembro que a Luftwaffe não tinha os meios para abastecer o 6º pelo ar. Quando a ponte aérea começou em 24 de novembro, Fiebig tinha apenas 25 transportes Ju-52 operacionais no teatro, cada um capaz de transportar aproximadamente 2 toneladas. No primeiro dia da ponte aérea, entregou 86 toneladas. Nos primeiros 5 dias, somaram 269 toneladas. As temperaturas na área de Stalingrado em novembro e dezembro de 1942 variavam entre 0 e menos 10 graus Celsius durante o dia, descendo até menos 35 durante as noites mais frias. O aeródromo de Pitomnik, dentro do Kessel, começou a receber os voos. O de Tatsinskaya, a 237 quilômetros, foi designado base principal da ponte aérea. O exército dentro do Kessel começou a racionar-se. As rações diárias de pão foram reduzidas primeiro para 400 gramas, depois para 200. Os 25 mil cavalos das unidades de artilharia, que os soldados precisavam para mover as peças pelo terreno nevado, foram sacrificados para comer. Quando terminaram os cavalos, comeu-se o que houvesse. Dos 58 mil auxiliares soviéticos, os Hiwis, prisioneiros que haviam aceitado servir como mão de obra e apoio logístico ao exército alemão, mais de 19 mil permaneceram dentro do Kessel e alguns combateram junto às unidades alemãs. Os 3.500 prisioneiros soviéticos que os alemães mantinham em 2 campos de detenção dentro do Kessel sobreviveram em condições ainda piores. Desse total, estima-se que sobreviveram menos de 20. Em 9 de dezembro de 1942, o general Kurt Zeitzler, recém-nomeado chefe do Estado-Maior do OKH, começou a consumir as mesmas rações diárias de calorias que os soldados presos em Stalingrado, numa tentativa de persuadir Hitler da urgência da situação. Perdeu peso visivelmente em poucos dias. Hitler não mudou de posição. A tentativa de resgate, Wintergewitter. O Generalfeldmarschall Erich von Manstein chegou a Novocherkassk em 26 de novembro e ativou o Heeresgruppe Don. Tinha poucas forças disponíveis, mas as que chegavam eram de primeira qualidade. O general-major Erhard Haus trouxe a 6ª Panzerdivision da França com 150 tanques operacionais. A 23ª Panzerdivision chegou do Cáucaso, embora com recursos reduzidos. A 17ª Panzerdivision, com apenas 57 tanques, foi prometida, mas demorou a chegar. Em 12 de dezembro de 1942, às 6h30 da manhã, Hoth lançou a Operação Wintergewitter, Tempestade de Inverno. O céu estava limpo, a visibilidade era excelente. A 6ª Panzer Division, com 141 tanques, foi o Schwerpunkt, a ponta de lança, avançando para o norte ao longo da linha férrea. O primeiro dia foi animador. Hoth avançou cerca de 20 quilômetros e destruiu divisões de fuzileiros soviéticos. A Luftwaffe pôde fornecer apoio de fogo próximo com voos de Stuka. Mas a partir de 13 de dezembro, o general-maior Vassili Volsky comprometeu o 4º Corpo Mecanizado em posições defensivas ao redor de Verkhnikuumsk. O que se seguiu foi uma batalha de 5 dias que consumiu o tempo que von Manstein não tinha. O 4º Corpo Mecanizado sofreu enormes perdas, mais de 5.500 baixas e cerca de 70 tanques.
mas sua resistência foi brilhante, permitindo que o segundo exército de guardas do general-lieutenant Rodion Malinovsky chegasse ao rio Mishkova e formasse uma linha defensiva sólida com 5 divisões de fuzileiros frescas. Em 19 de dezembro, a 6ª Panzer Division finalmente cruzou o Mishkova e capturou uma ponte intacta em Vassilvievka. Estava a 48 quilômetros do perímetro sul do Kessel. Era o ponto mais próximo que o resgate chegaria. Von Manstein enviou um sinal de rádio a Paulus naquela mesma noite, instruindo-o a iniciar a ruptura para o sul. O nome em código era Donnerschlag, Trovão. O general Hans Valentin Hube tinha pelo menos 60 panzers operacionais e havia começado a concentrar o 14º Panzer Corps no ângulo sudoeste do Kessel. A distância a percorrer era de cerca de 50 quilômetros. Era arriscado, mas era possível. Paulus não ordenou a ruptura. A decisão, ou a não decisão, de Paulus nessas horas é um dos debates mais estudados da história militar da Segunda Guerra Mundial. Seus defensores apontam que Hitler havia negado expressamente a autorização para um recuo. Seus críticos apontam que, naquele momento, von Manstein estava transmitindo implicitamente a permissão e que havia comandantes alemães que, em situações similares, haviam agido sem esperar a autorização formal de Hitler. O próprio general der Artillerie Walter von Seydlitz-Kurzbach, comandante do 11º Army Corps dentro do Kessel, havia tentado forçar a situação em 23 de novembro, emitindo por conta própria ordens de preparação para uma ruptura. Paulus tolerou esse ato de insubordinação sem consequências. O que Paulus realmente acreditava, com uma sinceridade que suas memórias posteriores não ocultaram, era que o 6º Exército não tinha combustível nem capacidade de combate para sobreviver a 50 quilômetros de avanço em campo aberto durante o inverno, abandonando todo o seu armamento pesado. Pensava que a maioria dos homens que sobrevivesse à tentativa de ruptura chegaria ao outro lado sem equipamento, sem organização e sem possibilidade de ser reorganizado em uma força combativa. Pode ser que estivesse certo, mas não tentar significava que todos morreriam. Para 23 de dezembro, von Manstein reconheceu a realidade. A 6ª Panzer Division foi retirada da saliência no Mishkova para apoiar a frente do Shir, que estava desmoronando sob o impacto da Operação Pequeno Saturno. Em 24 de dezembro, o Exército Vermelho lançou sua ofensiva de Kotelnikovo com o 2º Exército de Guardas e o 7º Corpo de Tanques do general Rotmistrov. As forças de Roth, já dizimadas, se recolheram. Kotelnikovo foi capturada em 29 de dezembro. Não haveria resgate. O Pequeno Saturno e o colapso dos flancos. Enquanto o Wintergewitter avançava e fracassava frente ao Mishkova, outro elemento do plano soviético se desenrolava no flanco norte. A Operação Pequeno Saturno, uma versão reduzida da original Operação Saturno que os planejadores da Stavka haviam concebido, lançou em 16 de dezembro de 1942 dois exércitos soviéticos contra o 8º Exército Italiano do general Italo Garibaldi, que defendia um setor de 125 quilômetros ao longo do Don. O 8º Exército Italiano consistia em 10 divisões de infantaria em 3 corpos, o 2º, o 35º e o Corpo Alpino, mais a divisão alemã 298ª de infantaria. O único blindado disponível como reserva para os italianos era uma formação provisória denominada 27 Panzer Division, que na realidade era pouco mais que um grupo de combate de tamanho regimental com 65 tanques, em sua maioria obsoletos. Vatutin iniciou a operação às 8 horas da manhã de 16 de dezembro com uma preparação de artilharia de 90 minutos, que foi praticamente ineficaz devido à névoa densa. O primeiro dia não produziu uma ruptura decisiva, mas no segundo dia, 17 de dezembro, o 17º Corpo de Tanques foi introduzido na brecha entre as divisões italianas Cosseria e Ravenna. A defesa cedeu. O 25º Corpo de Tanques do general Pavlov e o 24º Corpo de Tanques do general Vasily Badanov entraram no espaço aberto. Em 24 de dezembro, o 24º Corpo de Tanques de Badanov, com 58 tanques operacionais sob um céu que Stukas alemães haviam atacado sem parar durante dias, chegou ao aeródromo de Tatsinskaya.
O aeródromo estava cheio de quase 200 aeronaves de transporte. O pessoal da Luftwaffe foi completamente pego de surpresa. Os primeiros projéteis soviéticos desencadearam pânico. Os aviões começaram a decolar em condições de emergência, alguns sem pistas livres. Mais de 50 aeronaves foram destruídas em terra. Os depósitos de suprimentos acumulados para a ponte aérea pegaram fogo. A ponte aérea para Stalingrado ficou gravemente danificada. Badanov informou sua posição a Vatutin. Havia cumprido sua missão, mas seus tanques estavam sem combustível e sem munição. Vatutin não tinha meios para abastecê-lo imediatamente. A 11ª Panzer Division do general Hermann Bauk cercou o corpo de Badanov em 25 de dezembro e começou a destruí-lo sistematicamente. Na noite de 27 para 28 de dezembro, Badanov conduziu uma ruptura não autorizada e chegou às linhas soviéticas com 9 tanques e cerca de 900 homens. O colapso do 8º Exército Italiano e a perda de Tatsinskaya desmontaram os últimos apoios externos do 6º Exército. Von Manstein organizou linhas defensivas de emergência ao longo do Donetsk com o que restava disponível. Mas, para o 6º Exército dentro do Kessel, a mensagem era clara. Não haveria resgate, não haveria corredor. Havia apenas o frio, a fome e o tempo que lhes restava. A Operação Anel, o golpe final. O ano novo de 1943 chegou ao Kessel de Stalingrado com temperaturas que caíam regularmente a menos 20 graus Celsius durante o dia e a menos 35 à noite. A ração diária de pão foi reduzida para 80 gramas em 30 de dezembro. O exército possuía 103 tanques operacionais e 35 canhões de assalto em meados de dezembro, mas o combustível necessário para movê-los acabava mais rápido do que chegava. Em 7 de janeiro de 1943, o general polkovnik Konstantin Rokossovski, agora no comando da frente do Don, que havia assumido a responsabilidade pelo cerco, enviou um ultimato a Paulus por meio de enviados especiais. Os termos eram específicos: ração normal, tratamento médico para feridos e doentes, repatriação para qualquer país após a guerra. Paulus rejeitou a oferta. As ordens de Hitler eram igualmente específicas: resistir até a morte. Em 10 de janeiro de 1943, às 8h05 da manhã, Rokossovski iniciou a Operação Anel. Koltso. O general polkovnik Nikolai Voronov, chefe da artilharia do Exército Vermelho e representante da Stavka, havia concentrado 500 canhões e obuses mais 450 lançadores múltiplos de foguetes em um setor de ataque de 12 quilômetros. Era a densidade de artilharia mais alta alcançada pelo Exército Vermelho até aquele momento na guerra. Diferente das operações anteriores, o céu estava limpo e a visibilidade excelente. Os observadores avançados soviéticos puderam ajustar o fogo com precisão. O bombardeio de 55 minutos que abriu a Operação Anel destruiu posições alemãs em toda a frente ocidental do Kessel, especialmente no setor da 44ª Divisão de Infantaria. As 5 divisões de fuzileiros do 65º Exército do general Batov avançaram contra a 44ª Divisão. Os alemães resistiram posição por posição, às vezes em combate corpo a corpo. 4 batalhões alemães foram destruídos, mas as reservas de tanques de Ruby chegaram a tempo de conter os avanços mais perigosos, e a frente ocidental resistiu nesse primeiro dia. O dia 11 de janeiro foi diferente. O Hauptmann Rudolf Hahn, com 4 tanques, aguardou o avanço do 57º Regimento de Tanques de Guarda Soviético, com seus tanques Churchill de fabricação britânica. Em um confronto que durou minutos, Hahn destruiu 18 dos 21 Churchills antes que o ataque fosse contido. Era o tipo de ação tática que o 6º Exército ainda podia produzir. Mas Ruby perdeu 30 de seus 46 tanques e 11 de seus 18 canhões antitanque pesados apenas nos 2 primeiros dias da Operação Anel. Em 16 de janeiro, a 51ª Divisão de Fuzileiros da Guarda capturou o aeródromo de Pitonik. O 6º Exército perdeu seu principal campo de pouso. A Luftwaffe foi obrigada a retirar seus caças de escolta. Os voos de transporte continuaram sem proteção, rumo ao aeródromo secundário de Gumrak. Em 23 de janeiro, Gumrak também caiu. O último voo alemão saiu do Kessel às 10h45 daquela manhã.
A partir daquele momento, o abastecimento dependia exclusivamente de lançamentos de paraquedas, que na maior parte caíam em território soviético. Rokossovski fez uma pausa em 17 de janeiro para reabastecer munição e reorganizar suas unidades. A frente do Don havia sofrido aproximadamente 26 mil baixas em uma semana de combate e perdido metade de seus blindados. A pausa custou algum impulso à ofensiva soviética, mas o resultado final não estava em dúvida. Em 21 de janeiro, a ofensiva foi retomada. 4 divisões de fuzileiros do 65º Exército e todo o armamento disponível atacaram a linha alemã em torno de Baburquim. A 44ª Divisão de Infantaria, já reduzida a 1/3 de sua força, não conseguiu resistir. A frente ocidental do Kessel começou a desmoronar. Em 26 de janeiro de 1943, às 11 horas da manhã, o 21º Exército do general-maior Chistiakov rompeu através dos restos do 8º Army Corps e se ligou ao 62º Exército de Chuikov, no Mamayev Kurgan. O 11º Army Corps de Strecker ficou isolado ao norte, nas ruínas da fábrica de tratores e de barricade. O grosso do que restava do 6º Exército, incluindo Paulus e seu Estado-Maior, ficou no Bolsão Sul, em torno dos armazéns Univermag, no centro da cidade. Em 30 de janeiro de 1943, o 10º aniversário da chegada de Hitler ao poder, Friedrich Paulus foi promovido a Generalfeldmarschall por rádio. Era simultaneamente uma honra e uma ordem implícita de suicídio. Nenhum marechal de campo alemão jamais havia sido capturado. Paulus declarou a um subordinado que registrou suas palavras: "Não tenho intenção de me matar por esse cabo boêmio", em referência a Hitler. Ele optou pela rendição. O final: capitulação e cativeiro. Na manhã de 31 de janeiro de 1943, o edifício dos armazéns Univermag, no centro-sul de Stalingrado, era o último quartel-general de Friedrich Paulus. No porão desse edifício, entre colchões, papéis espalhados e o cheiro acre dos feridos, o recém-promovido Generalfeldmarschall esperava pelo fim. Soldados da 38ª Brigada de Fuzileiros Motorizados do 64º Exército do general Mijail Shumilov cercaram o prédio. Às 7h15 da manhã, Paulus e seu Estado-Maior saíram ao ar livre e se renderam. No norte do Kessel, o general Karl Strecker inicialmente se recusou a se render. Seu 11º Army Corps, cerca de 50 mil homens dispersos nos restos de 7 divisões, entrincheirados nas ruínas da fábrica de tratores e de barricade, resistiu por mais 2 dias. Em 1º de fevereiro de 1943, às 8h30 da manhã, a frente do Don lançou o ataque final com os 65º e 66º Exércitos, precedidos por um bombardeio de artilharia de 90 minutos. O 16º Exército Aéreo bombardeou as posições alemãs com toda a sua capacidade disponível. A frente norte e ocidental do Bolsão foi destruída. Cerca de 4 mil alemães morreram ou ficaram feridos no ataque final. Mais de 20 mil foram capturados. Os subordinados de Strecker iniciaram negociações de rendição sem sua autorização. Em 2 de fevereiro de 1943, às 7 horas da manhã, Strecker finalmente aceitou render-se. Às 9h20 da manhã, o Heeresgruppe Don recebeu a última mensagem de Stalingrado. A resistência havia terminado. O 6º Exército havia deixado de existir. Dos 284 mil homens presos no Kessel em 23 de novembro, aproximadamente 150 mil morreram durante o cerco, em combates pelo frio, fome ou doença. Os soviéticos afirmaram ter capturado 91 mil prisioneiros. Outras estimativas sugerem que o número poderia ter alcançado 107.800, incluindo cerca de 700 croatas e aproximadamente 3 mil romenos. Desses prisioneiros, a maioria morreu nos meses seguintes durante as marchas para os campos e nas condições dos próprios campos. Muitos foram enviados ao campo Pokrovsky, número 127, próximo a Saratov. Dos 8.007 prisioneiros enviados para lá, 1.526 morreram no trajeto e outros 4.663 nas primeiras 6 semanas após a chegada. Outros foram enviados ao campo Beketovka, número 108, onde trabalharam na limpeza dos escombros do campo de batalha.
Os oficiais foram distribuídos em 3 campos: Oranki, número 74, Yelabuga, número 97 e Krasnogorsk, número 27, onde foram interrogados e alguns processados por crimes de guerra. Alguns prisioneiros feridos foram libertados em 1947 e 1948. A maioria não foi libertada até após a morte de Stalin em 1953. Apenas cerca de 6.000 dos prisioneiros capturados em Stalingrado retornaram alguma vez à Alemanha. O último grupo o fez em 1955, 12 anos após a rendição. Já não tinha medo de morrer, escreveu um soldado alemão em um pedaço de papel encontrado muitos anos depois entre os escombros da cidade. Tinha medo de morrer sozinho, sem que ninguém soubesse meu nome.